Meus irmãos, a paz do Senhor, que o nosso Deus esteja agindo de forma poderosa nesse testemunho que eu vim dar. Como os irmãos sabem, eu sou membro dessa igreja, sou presbítero dessa igreja há bastante tempo, e eu me converti aqui, nessa igreja, há mais ou menos, uns 35 anos atrás. Eu era um menino. E quando a gente é um menino, a gente ainda não tem muito formado a nossa identidade, não é? E eu também não tinha. Eu vim para essa igreja trazido pela tia Estela, que cuidou de mim durante um tempo, né? E aqui fiquei, aqui estou, durante todo esse tempo, passando por várias coisas, e os irmãos sabem, os irmãos que são mais antigos, os de cabeça branca aí, a minha cabeça já não está mais nem branca, né? Enfim, mas os de cabeça branca sabem tudo que a gente passou, desde a adolescência, a juventude, casei com aquela moça linda ali de braço quebrado. Não fui eu, tá? Foi o Patins. O Ricardo até perguntou para mim assim, olha a Lei Maria da Penha, né? Mas não fui eu. Tá? Eu nem estava perto. Não dá nem para dizer que foi uma rasteira, nada, porque eu não estava perto. E, desde então, a minha identidade ela tem sido formada. É engraçado, porque quando a gente chega na adolescência, a gente acha que a gente sabe todas as coisas. A gente acha que a gente sabe tudo, e a gente não sabe nada. E conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo que a gente sabe menos ainda. A vastidão de coisas que temos para saber é tanta que nós não sabemos nada. Nós não sabemos, muitas vezes, nem mesmo quem nós somos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas, para nós podermos decidir e definir o que nós somos, nós precisamos, primeiro, saber quem é aquele que nos criou. Deixa eu ver aqui se está aparecendo. Ah, está ali. Dá para ver ali também. Se vocês quiserem olhar para lá, também dá para ver. Vamos lá. Quem é Deus? Quem é Deus? É lógico que a gente não tem como falar a respeito de Deus e dizer tudo que Deus é. É lógico que num slide aqui a gente não tem a menor condição de dizer a plenitude do que é Deus. Óbvio que não. E eu ouso dizer que nem mesmo na Bíblia, na palavra de Deus, tem tudo o que Deus é. Mas tem tudo o que nos foi revelado acerca de Deus. Tudo que nos foi revelado sobre Deus e que cabia a Deus e que lhe aprouve nos revelar, Ele nos revelou. Então Ele revelou que Ele é eterno. Ele revelou isso, que Ele é eterno. Ele revelou também que Ele é criador. Ele revelou que Ele é altíssimo, que Ele é todo-poderoso, que Ele é amoroso e muito mais. Então, tudo isso que Ele nos revelou acerca dEle está na palavra. E eu acho muito estranho que a gente que quer saber quem é Deus, a gente não tenha curiosidade, muitas vezes, de estudar a palavra. Aí eu vejo pessoas falando assim, olha, tem um livro, que é a Bíblia, que é um livro que me diz tudo que eu tenho para saber da vida. Tudo que eu tenho para saber da vida está ali. Não é? Você chega para o irmãozinho e fala assim, irmãozinho, qual que é a sua regra de fé e prática? A gente aprende isso quando a gente vai fazer a profissão de fé. Que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E aí, então tudo que você precisa saber a respeito de Deus, está ali.
Ok? Ok. Tudo que você precisa saber a respeito de você em Deus está ali, certo? Tudo que você precisa saber do como agir nas situações que são colocadas na nossa vida estão na onde? Você leu inteira já? Não? Então o livro mais importante da sua vida, a coisa mais importante que tem na sua vida, você não leu ainda. Pois é. Como é que nós vamos ter a nossa identidade em Deus se nós não tivermos certeza de quem Deus é? Não é? Muito bem. Aí, quem é Deus? Ele é eterno. Eu vou ter que voltar aqui porque eu não enxergo. Em Salmos 92 diz assim, antes, aquele jogralzinho que a gente está acostumado a fazer em negrito, tá bom? Vamos lá. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, tu és Deus. Em Isaías 40, 28 diz, não sabes, não ouviste o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Mas além de eterno, também eu coloquei ali que ele é criador. E nós temos na palavra alguns textos que falam a respeito disso. E é interessante porque eu peguei um texto que é lá do começo e outro de lá do final. Para mostrar que em toda a Bíblia fala a respeito de que Deus é criador. Vamos lá. No princípio, Gênesis 1:1. No princípio, Deus, os céus e a terra. Em Apocalipse 4:11 diz, digno és, Senhor, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Mas, além dele ser criador, ele também é altíssimo. Em Gênesis diz, 14:18, então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus, trouxe pão e vinho. Em Deuteronômio 32:8 diz, quando o deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Além de Altíssimo, também todo. Jó 26:14. E isso tudo é apenas a borda de suas obras, um suave sussurro. É o que ouvimos dele, mas quem poderá compreender o trovão do seu? Em Mateus 19:26 diz assim, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas se todas as coisas são possíveis, então ele é todo poderoso. Mas também, além de ser tudo isso, Deus é amor. E assim diz em Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Salmo 136:1 diz, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Aí, já que a gente sabe quem é Deus, pelo menos nos foi revelado na palavra quem é Deus, nós vamos falar um pouquinho sobre quem nós somos. Só que eu não posso falar quem vocês são. Eu posso falar quem eu sou, certo? Então vamos lá. Quem eu sou? Meu nome, Rodrigo Lopes de Faria. Qual que é a minha idade? 49, com corpinho de 56. Né? Mais 49. Quanto que eu tenho de altura?
Por isso que a Mel sofre tanto comigo aqui em cima do palco, porque assim, como que vai enquadrar todo mundo? Você sabe que às vezes a Mel é que ela é muito nova ainda, mas eu acho que se ela visse um seriado chamado Esquadrão de Polícia, que era uma série engraçada, uma comédia, tinha um cara que ele trabalhava na polícia e só aparecia ele daqui para baixo. Era daqui para baixo, porque ele era bem alto assim, e nunca apareceu o rosto dele, aparecia só daqui para baixo. Esse sou eu, aqui no Ministério do Louvor, quando ela tenta enquadrar todo mundo no vídeo. 1,98 m. Eu tenho 100 e... Perceberam? Não existe ninguém gordo. A pessoa é baixa para o peso. Perceberam? Ninguém diz que eu tenho 104 quilos. Ninguém diz. Então, você que é gordinho, pense comigo, você não é gordinho, você é baixo. Tá bom? Você não é gordinho, você é baixo. Pense assim, que você vai ser mais feliz. Vamos lá, mas é isso que me define? O que me define como pessoa? O que me define? Vamos pensar um pouquinho. Olha só. Uhul! Deus me abençoou demais, né? Que mulher bonita. Meu Deus. Deus me abençoou muito. Eu era muito magro. Vocês estão vendo ali? Essa foi a foto melhorzinha que eu consegui achar de quando eu era mais novo. Porque assim, eu era tão magro, gente, tão magro, que quando se olhava para mim, era mais ou menos assim, era canela, joelho e canela de novo. Eu era muito magro. Eu tinha 1,98 m, eu tinha 72, 73 quilos. Eu era muito magro, tá? E eu nunca tive esse peso. Nem sempre. Fui até agora, tá bom? Mas isso me define? Não. Essa idade de 49 anos, olha só, você pode ver que aqui eu tinha o rosto um pouquinho mais lisinho. Não tinha quase ruga. Tinha cabelo. Muito bem, Leandro. Tinha cabelo. Então, assim... E a minha mulher continua bonita, né? Nem adianta olhar que é minha, tá bom? Vamos lá. Até com o braço quebrado é minha, tá? Vamos lá. O que nos define? Eu vou falar um pouquinho sobre essas fotos aqui. Esse daí é o Henrique, quando ele era pequenininho. Quem conhece a nossa história sabe que nós tivemos 2 perdas gestacionais antes de termos o Henrique. Nós passamos por 2 abortos. E o sofrimento foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Quem estava do nosso lado sabe o tamanho do sofrimento que foi. Viveu com a gente toda essa angústia. Que, quando eu vejo, às vezes, pessoas e até pastores querendo defender o aborto, isso me dá asco. Eu não consigo conceber a pessoa ser a favor do aborto. Mas, aí depois de 2 abortos, depois de muito sofrimento, depois de muito sofrimento mesmo, tá? Não só meu, mas principalmente da Lisane. Para vocês terem uma ideia, ela precisou fazer um tratamento que chamava vacina dos linfócitos paternos. Eles tiravam o meu sangue, faziam uma vacina e injetavam nela no braço. Mas não era no braço, era no braço, quase no osso. E ela sentia dores horríveis, mas estava ali firme. Quando ela engravidou de novo, e dessa vez para dar certo, como a gente descobriu que ela tinha um fator que causava trombofilia, então ela precisava tomar umas injeções de heparina. Foram 300 injeções na gestação. 1 por dia, todos os dias, até 40 dias após o parto. Eu aplicava essas injeções nela. Sofremos pouco? Não, né? Pois é. Mas olha aí, ó, veio essa alegria, o Henrique. E aí, como a alegria ela só é completa quando ela vem acompanhada,
filho? Ó, na televisão? aí tem Foi ele gol! Tava começando a andar. Tá vendo? Fala, Olha que filho, bonitinho. gol! Meu filho. Deus é bom, né? Como é que pode um menino tão bonito desse ser meu filho, né? Mas, enfim. Aí, ó. Coisa linda. Gol! Mas aí, veio a Estelinha. Ó que coisinha também. Princesa. Princesa. Amada. Muito amada de Deus. Mas e aí? É a alegria que nos define? É a alegria que nos define? É a alegria que diz quem nós somos? Será que a tristeza, a perda, essa senhora que está carregando a Estela também chamava, né? Ela faleceu em 2017, né? Ela tinha minha mãe como se fosse irmã dela. Num momento da minha vida, ela cuidou de mim, entendeu? Ela, num momento da nossa vida, né, mãe? Ela cuidou da gente, ela cuidou de nós dois, né? Então, assim, uma mulher espetacular que me apresentou Jesus. Ela que me disse a respeito de Jesus que ele era meu único e suficiente Salvador. Ali do lado tem o meu pai. O meu pai, ele faleceu em 2020 de Covid. É muito estranho porque assim levou muito tempo para eu conseguir ter um relacionamento adequado com ele. Levou muito tempo. E parece que a gente precisava de mais tempo, sabe? Então, para você que tem o seu pai, que você que tem a sua mãe, não percam tempo, tá bom? Porque a vida é muito rápida. A vida ela passa muito, muito rápido. E quando a gente pensa que não, já foi. Quando eu dei um abraço nele, eu jamais imaginava que tinha sido o último abraço que eu tinha dado nele. Então, essas perdas também nos definem. Porque se nós formos definidos pela alegria, isso significa que nós não vamos ter maturidade. Nós não vamos crescer como pessoas. Mas se o que nos define forem as nossas perdas, aí isso significa que também nós ficaremos muito amargos. Muito amargos. E será que é isso que Deus quer da gente? Qual é a sua identidade? Qual é a sua perda? O que você passou? O que você passou? A gente precisa tomar cuidado, porque a gente não pode, por conta das circunstâncias da nossa vida, a gente não pode se definir nelas, mas elas fazem parte, elas são parte atuante na construção de quem nós somos. Mas elas não definem. O que define além de perda? Dor. Aqui eu quero falar um pouquinho a respeito do que me aconteceu nesses últimos anos. Em 2020, quando meu pai, no ano que meu pai faleceu, eu passei por 3 perdas muito grandes, assim, muito terríveis. Eu descobri que eu estava com câncer no olho. Meu pai morreu e eu perdi também um cargo que eu tinha lá na prefeitura que fazia com que o meu salário ele fosse maior. Eu perdi quase 50% do meu salário nessa brincadeira. E isso assim, no intervalo de 2 meses. Foi dia 15, depois dia 15, depois dia 15. Foi um negócio assim terrível. E a perda do meu pai, com certeza, foi a coisa mais triste que aconteceu em 2020. Mas eu não posso esquecer do que aconteceu aí, ó. Eu tive um câncer. A gente chama esse câncer de melanoma dicoroide. Olha que nome bonito, né? Mas a doença é feia, tá? E esse câncer,
ele fez com que eu tivesse que passar por alguns procedimentos. E os irmãos que estão aqui há mais tempo, eles sabem o que aconteceu, e eu vou contar um pouquinho, rapidinho. Por que eu falei a respeito da situação que eu passei lá na prefeitura, no meu trabalho? Porque isso é determinante para o que aconteceu no meu tratamento e na minha vida. Eu tinha um convênio, e aí com a diminuição do meu salário, eu precisei mudar de convênio. Mas quando que eu mudei de convênio? Na descoberta do câncer. E aí, mudando de convênio médico, aí eu não tinha mais direito a fazer o tratamento que estava programado para fazer. O tratamento que eu ia fazer, a 1.000, que era o convênio antigo, ele ia cobrir, porque tinha obrigação de cobrir. Tinha obrigação. Ia cobrir. Só que eu não pude mais pagar aquele convênio, aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que mudar de convênio para um outro menor. Eu não vou falar o nome do novo convênio, porque senão vai ficar aparecendo aqui que é propaganda, e não é. Mas, nesse intervalo, aí surgiu uma coisinha chamada carência. Carência. E, com a carência, eu não podia fazer o tratamento. Esse tratamento chama-se braquiterapia. Eu fui para um médico lá de São Paulo, e esse médico, muito bom médico, humano, um médico maravilhoso, maravilhoso médico, muito bom. Bom mesmo. Bom mesmo. E ele me disse o seguinte: olha, existe uma forma da gente tentar controlar esse câncer, chama-se braquiterapia. São umas sementes radioativas que a gente coloca dentro do teu olho, por trás dele, né, na verdade, para que chegue até o tumor. E aí essa radiação vai pegar no tumor e vai matar as células cancerosas. E aí o que eu tive que fazer? Esse tratamento não era um tratamento barato, eu não tinha condições de fazer, eu fiz uma vaquinha virtual. Os irmãos aqui da igreja ajudaram. Aí eu tive que fazer uma vaquinha virtual, eu tive que me expor. E não foi uma decisão fácil de se expor. Quem tem uma doença dessas, quem já teve, sabe o tamanho da encrenca que é se expor. Mas aí eu fui me expondo e, graças a Deus, eu tive uma surpresa muito boa. Em 14 dias a gente conseguiu levantar esse dinheiro. 14 dias. Foi uma coisa incrível, incrível o que aconteceu. Eu nunca me senti tão amado na minha vida. Eu já me senti amado porque minha esposa sempre do meu lado, né? Nos momentos mais terríveis da minha vida, assim, ela sempre ali do meu lado. Eu até falo, olha, eu acho que vou separar de você, você está me dando azar, né? Mas assim, ela sempre ali junto comigo, sempre junto comigo, e me apoiando. E falando, não, nos momentos mais difíceis, assim, em que eu estava quase esmorecendo, ela falava, não, vamos lá, você vai conseguir. E não foi só nesse momento de doença, não. Quando eu estava querendo desistir da faculdade também, ela falou, não, você não vai desistir, não, você vai fazer até o fim. E assim foi. E aí eu passei por essa braquiterapia. Diz a lenda que 97% dos casos o tumor fica controlado e não cresce mais, e vida que segue. E assim foi. Só que daí chegou 2 anos e eu ficava fazendo acompanhamento. Até o Leandro chegou aí comigo em acompanhamento. Né? Minha família toda foi junto comigo. Né? Porque o Leandro, eu trato ele como se fosse meu irmão. Então, assim, ele é meu irmão. Quase que de sangue. E no começo, a cada 3 meses eu ia. Aí depois passou a ser a cada 6 meses, para depois ser a cada ano. Só que quando mudou de 3 meses para 6 meses, que eu ia lá para fazer os exames, fazia um exame de ultrassom para ver se o tumor estava controlado, 2 anos depois o tumor voltou a crescer. Eu estava nos 3%. Gente, nesse momento, eu fiquei com muita raiva. Muita raiva.
Graças a Deus que a Lisane não é a mulher de Jó. Ela não falava para mim, amaldiçoa o seu Deus e morre, porque se ela falasse isso, era capaz de eu amaldiçoar Deus e morrer. Não, ela estava ali orando comigo, buscando ajuda e falando, não, vamos resolver isso, vai resolver de novo. E aí, já tinha passado a carência do novo plano de saúde, e aí fizemos de novo a bracterapia, contando com uma liminar na justiça, porque o plano não queria pagar, como não quer. E eu tive a ajuda do Leandro para fazer. Ele me emprestou esse dinheiro para fazer, para daí, quando o plano pagar, depois da decisão judicial, e aí devolve para ele. Mas vocês entendem o tamanho da exposição e o tamanho da encrenca de novo? Vou falar um pouquinho sobre como que é essa cirurgia. Essa cirurgia é o seguinte, eles pegam, dão uma anestesia geral, colocam essa semente radioativa e ela fica por dias em você. E nesses dias, você tem que ficar isolado. Você fica numa cama de hospital e você fica em volta dessa cama de hospital com placas de chumbo. A Lisane não podia chegar perto de mim, praticamente. Era um negócio assim, que tinha que tomar todo o cuidado do mundo, porque eu estava radioativo. Tá? E aí, até virar o rosto, eu não podia virar o rosto assim com tranquilidade, porque podia sair do lugar a placa. E aí depois fazia uma nova cirurgia, sedação geral de novo, para poder tirar essa placa e tal. Isso eu fiz isso por 2 vezes. E aí, controlou o câncer? Controlou. Só que machucou demais o olho. E aí descolou a retina. Não tinha nada a ver, né? Descolou a retina. E aí, como descolou a retina, o médico chegou e falou assim, olha, eu não vou fazer uma cirurgia para a reconstrução da sua retina porque já está muito machucado o seu olho. Não vai dar certo. E ele é provavelmente um dos 4 melhores médicos do mundo nessa área de oncologia oftalmológica. E aí, bom, vamos lá, né? Fiquei cego, paciência. Só que daí meu olho atrofiou, diminuiu de tamanho, e aí começou a dar uma dor intensa por conta de uma coisinha chamada glaucoma. A pressão do meu olho ficou tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que se eu tivesse uma faca na mão, eu arrancava meu olho eu mesmo. Vocês não têm ideia do tamanho da dor que foi. Era assim, ó, mais ou menos uns 20 dias, eu acho, antes, eu tive uma cólica renal. Alguém já teve cólica renal aqui ou não? Quem já teve? Já teve? Como que é essa dor? Como que é a dor de cólica renal? É horrível? Pois é, a dor que eu tive no olho é mais ou menos umas 20 vezes pior. E eu posso falar, sabe assim, de carteirinha, porque eu vi o que foi. Chegou um momento que minha mãe chegou e falou assim, eu vou perder meu filho, porque ele não vai suportar de dor. Aí eu entendi o que é quando uma pessoa morre de dor de câncer. A dor é tão grande que você quer morrer. Você não quer viver. Você quer que acabe. E assim foi. Tive que passar por uma nova cirurgia, dessa vez para retirar o olho. Isso que eu tenho aqui, ó, é uma prótese. Tanto que se eu olhar assim, ele não acompanha. Se eu olhar assim, ele não acompanha, porque não enxerga, não, é uma prótese. É uma cerâmica, uma resina. Então, assim, essa foi a dor que eu passei. Não foi a pior dor que uma pessoa pode passar, porque em algum momento eu dei glórias a Deus porque isso estava acontecendo comigo e não com um filho meu, nem com a minha mulher. Então eu estava dando glória a Deus. É louco isso, né? Mas eu estava dando glórias a Deus de verdade, porque isso estava acontecendo comigo e não com as pessoas que eu amo. E então, não é a pior dor do mundo. Acredito que a Zenete, por exemplo, passou por uma dor muito pior que a minha, porque ela perdeu um filho. Então, assim,
Mas a dor nos define também? Sim ou não? O que nos define? O que te define? Vamos lá. A Bíblia nos dá a noção exata de quem nós somos. Em 1 João 3, 1 e 2, estava aberto aqui no meu celular. Talvez eu tenha que abrir. Mas se alguém abrir antes, pode ler. De verdade, pode ler mesmo. 1 João 3, 1 e 2. Vejam como é o grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então nós somos filhos. É isso que a Bíblia nos diz que nós somos. É uma boa definição. Ah, mas todo mundo é filho de Deus. Você já ouviu esse termo? Mas não é isso que a Bíblia nos autoriza a dizer. Lembra que eu falei que a Bíblia que nos revela quem é Deus? Se a Bíblia revela quem é Deus, então ela diz o seguinte, que só é filho de Deus aquele que entregou a vida para Jesus, porque Jesus é o Filho unigênito do Pai. Então daí nós nos tornamos filhos por adoção. Mas todos nós somos criaturas de Deus, somos, e todos nós somos amados por Deus, somos. Mas a qualidade de filho é apenas para aquele que nasceu de novo. Apenas para aquele que entregou a vida para Jesus, sabedor que Jesus morreu na cruz para nos perdoar de todos os nossos pecados. Gente, não se engane. A gente não consegue ir para o céu pelos nossos próprios méritos, e nem pelo nosso próprio braço, nem pela nossa própria força. A gente não consegue. Quem nos leva ao céu, quem nos dá a salvação é Jesus. Mais ninguém. Mais ninguém. Deus, olhando a terra, não viu um justo sequer. Ninguém. Ninguém é justo. Nem eu e nem vocês. Então, assim, se a gente quer ir para o céu, a gente precisa entregar a nossa vida para Jesus, para nos tornarmos filhos. Além disso, Deus também, através da sua palavra, Ele nos diz outra coisa. Ele nos diz que nós somos Diz assim, ó. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Posso até ir um pouquinho mais para frente. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Ele nos escolheu. Por que Deus nos escolheu? Não sei. Tem tanta gente melhor que eu. De verdade, eu não tô aqui fazendo com uma falsa modéstia, nada disso. Realmente, tem gente boa, gente legal, mas que, se não entregar a vida para Jesus, não tem salvação. Entende? Então, assim, vamos para frente. O que mais que Deus falou que nós somos? 1 João 4:9. Diz assim: desta forma Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. O que mais que diz a palavra que nós somos?
vencedores. Isso está em Romanos 8:37. Vamos lá? Romanos 8:37. Diz o seguinte: é comprido esse texto, vamos lá. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vencedores. Se nós somos filhos, nós somos o quê? Família de Deus. E a gente tem lá, em Efésios 2:19, diz que nós somos família de Deus. Aqui, ó. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O que mais que nós somos? Salvos. Esse texto é um texto que acho que todo mundo conhece, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Passei por um monte de situações de alegria, de tristeza na minha vida, muitas. Fiz amigos novos nesse caminho, amigos maravilhosos. E descobri que a nossa vida ela é muito dinâmica, mas a gente nunca pode perder o foco de quem nós somos, qual é a nossa identidade, quem nós somos em Deus. Quem Deus diz que nós somos. E a palavra dele nos diz isso. A palavra dele nos mostra quem nós somos. Então nós precisamos tomar posse daquilo que nós já somos. Se você é um escolhido de Deus, haja como um escolhido de Deus. E eu não estou falando isso para você, eu estou falando para mim também. A gente vai passar por aflições. Quando a gente vai lá no Salmo 23, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor esteve comigo. Esteve comigo nos momentos difíceis, muitas vezes usando pessoas do meu lado, que estavam ali presentes na minha vida. Irmãos, amigos, pessoas que são realmente valorosas de Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o seu dilema, qual é a sua luta, eu não sei. Mas eu sei que Deus nos fez mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, que nos amou, a ponto de a si mesmo Ele se entregar na cruz e morrer por nós. Nós temos um problema muito sério, e aqui eu quero falar de uma forma muito clara, porque assim, gente, eu dificilmente, ou quase nunca, eu perco a oportunidade de falar a respeito da salvação. E eu gostaria que vocês também fossem assim. Tá? Tem muita coisa na minha vida que eu não gostaria que vocês imitassem, não. Tá? Só a gente sabe das nossas mazelas, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Só nós sabemos disso. Mas, se tem uma coisa que eu procuro intencionalmente não perder a chance, é de falar do amor de Jesus. Jesus Cristo mudou a minha vida. Jesus Cristo mudou a minha história. Sem Jesus Cristo, eu iria passar por todas essas coisas e eu teria perecido. Ele me sustentou em todos os momentos, nos momentos difíceis. Ele se alegrou comigo nos momentos mais alegres. Ele esteve comigo. Por quê? Porque Ele me escolheu antes da fundação do mundo, como diz a palavra. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, não perca a chance de falar a respeito desse amor para as pessoas. Nós temos um problema muito sério na nossa vida.
Um problema muito sério chamado pecado. Pecado é um problema muito sério. Ele nos faz separação entre nós e Deus. O pecado faz um abismo entre nós e o nosso Deus. Esse Deus que é santo, lembra que a gente viu os atributos dele? Ele é santo, ele é altíssimo, ele é todo-poderoso, ele é amor, mas ele também é justiça. A palavra de Deus diz que ele não faz do culpado inocente. Mas de uma forma misteriosa e maravilhosa, ele fez isso através do sacrifício que ele fez na cruz. Jesus Cristo se fez culpado por nós. Ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Nós não temos condições de pagar esse preço. Não temos, mas ele pagou. Ele pagou na cruz. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Todos os nossos pecados, todos os nossos dilemas, todas as nossas angústias, todas as nossas aflições e até mesmo as nossas doenças espirituais, todas elas foram lançadas na cruz do Calvário. E ele pagou. E a palavra de Deus diz que a cédula que era contra nós, ou seja, aquela dívida que nós temos, ela foi rasgada. Deus é justiça. E ele fez justiça no Filho dele, ali na cruz, por amor a nós. Então, não perca isso de vista. Sempre, 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 atentem-se para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Deus quer salvar um monte de gente. A gente pode falar a respeito desse amor, a gente pode testemunhar acerca da salvação, e muitas vezes a gente se cala. Eu não me calo. Todas as vezes que eu intencionalmente tenho uma oportunidade de falar a respeito da salvação, eu falo. Jesus Cristo mudou a minha história. Eu não posso querer isso só para mim. Você não pode querer isso só para você. Quantas e quantas pessoas que você conhece, que você gostaria que entregasse a vida para Jesus? Tem um monte. Eu garanto que aqui e agora você poderia pensar em pelo menos 2 ou 3 pessoas. E por que você não falou ainda? Por que você se cala? Por que você não ora por essa pessoa? A Lisane sabe, tem amigos nossos que a gente ora por eles. E a gente fala acerca da salvação. Por quê? Porque a gente não pode querer isso só para a gente. A gente tem que compartilhar esse amor. Jesus Cristo mudou a nossa história. Amém? Glória a Deus. Jesus Cristo mudou. Mas a gente ainda tem luta. A gente ainda tem aflições. A gente ainda passa por problemas. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui na frente de novo, que a gente vai ministrar mais uma canção, que nós vamos falar exatamente sobre isso. Não importa o que a gente passa, Deus nos deu uma identidade. Deus nos deu a salvação. Nós somos filhos. E nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por aflições, mas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Nós vamos romper as barreiras. Nós vamos passar pelas lutas. Nós vamos passar, mas nós não vamos ficar nas lutas. Nós vamos passar por elas. As lutas, elas não vão nos destruir. Os problemas, as dificuldades não vão nos vencer. Porque a palavra de Deus diz que nós somos vencedores. Nós somos filhos, nós somos família. Aleluia? Vamos romper em fé.